Oi, bom dia, tudo bem com você? Então, hoje vamos conversar um pouquinho. Tá um dia um pouco nublado lá fora, né? E eu vim fazer o meu devocional. E quando eu tava fazendo meu devocional, há alguns dias já eu venho sendo direcionada para aprender um pouco mais sobre a palavra consagração. E ela é uma palavra bonita, o fundamento dela é incrível. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês o que eu venho estudado, o que vem tocado no meu coração. Então, a primeira coisa é, consagrar não é só dar, né, algo, é tirar alguma coisa do uso comum, né? A ideia central de consagrar é separar, dedicar, alinhar, tornar pertencente a Deus. Por isso que consagrar é mais do que dar, é tirar algo do uso comum e colocar no uso sagrado. Então, no hebraico, tem duas palavras que são mais utilizadas, né? Que são palavras principais. Eu até peço perdão se alguém que for ver esse vídeo eu falar a pronúncia de forma errada, mas eu não sou uma expert em hebraico, né? Então, se caso eu venha a falar a palavra errada, eu peço desculpas para o pessoal, né? Então, primeiro é Kidash, que significa separar, alinhar, tornar santo. Então, a ideia aqui central é tirar algo do comum e colocar algo no domínio de Deus. Por exemplo, a gente vai consagrar o sábado. Então, o sábado não vai ser mais um dia comum, né? Vai ser um dia que a gente vai consagrar ao Senhor. Então, vai ser um dia santo. A outra palavra é Shanak, que vem de Hanukkah, que significa dedicar, inaugurar algo para Deus, um propósito. Aqui é bem importante porque não é só separar, é iniciar algo com propósito espiritual, né? Então, aqui tem duas diferenças, né? Um, tu vai separar algo para Deus e o outro tu vai iniciar com um propósito. E a terceira que eu quero compartilhar com vocês aqui, que foi no grego, né? No grego também tem duas palavras que são bastante usadas. A primeira é ragiazo, né? Peço desculpa se eu estiver falando errado. Que também é santificar, tornar santo, separar para Deus. É a mesma ideia de Kidash. E aí tem uma outra palavra aqui que eu não sei pronunciar, tá? Mas o cerne dela é entregar, confiar nas mãos de alguém. Aqui consagrar não é só separar, não é só iniciar algo, né? É também confiar plenamente em Deus, né? Eu gosto bastante da cultura judaica porque ela é um modelo para nós, né? Tanto os judeus são um modelo, Paulo também é um modelo, Jesus Cristo é o modelo padrão que a gente deve seguir, né? Então eu gosto bastante da cultura judaica, gosto de estudar porque eu gosto de entender o fundamento, porque o cristianismo surgiu, né? De Jesus, e Jesus ele era um hebreu, ele era um judeu, né? Então ele seguia as práticas do judaísmo e ele nos deixou outras práticas depois para a gente seguir, mas é por isso que eu gosto então de estudar o cerne da palavra e como eles lidam com aquela palavra, né? Com aquela forma de trabalhar, forma de cultuar a Deus, forma de se relacionar com Deus. Então, o consagrar no judaísmo, ela não é uma emoção, né? Consagrar é uma mudança de status espiritual. Quando algo é consagrado, né, no judaísmo, deixa de ser comum e passa a ser santo. E isso muda a forma de uso daquele item, por exemplo, né? Por exemplo, vou consagrar um tênis ao Senhor, né? Então, quando eu faço isso, eu estou tirando o tênis do uso comum, ele não é mais só um tênis, ele é um item que pertence a Deus, então eu não vou cuidar da mesma forma, né?
a minha postura vai mudar, o meu olhar vai mudar, eu vou prestar mais atenção aonde eu vou colocar aquele tênis, aonde eu vou pisar com aquele tênis, os ambientes que eu vou ir com aquele tênis, porque aquele tênis não é só meu mais, né? Ele pertence a Deus. E o modo de usar, ele muda. Então, quando a gente consagra algo ao Senhor, a gente está dizendo, isso daqui eu vou mudar, não vai ser mais utilizado da mesma forma como é usado no cotidiano, né? E então o Senhor nos capacita a nos dar um novo olhar para quando a gente consagra algo a Ele. Então, a consagração em Jesus. Jesus é o maior exemplo de consagração. Em João 17, 19 diz assim: em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Então, Jesus ele não fazia só as coisas para Deus, ele vivia uma vida de consagração, né? Ele não fazia o que ele queria, ele fazia o que o Pai mostrava para ele. Ele não falava por si, ele falava aquilo que o Pai mostrava para ele. E isso é consagração total. Não, consagração ela não é religiosidade, né? Muita gente acha que consagrar é parar de fazer as coisas, é viver num estado limitado ou é perder a liberdade. Isso não é consagração, né? A consagração verdadeira é viver com um propósito, é viver alinhado com a palavra de Deus, é viver guiado por Deus, né? Pelo Espírito Santo, é viver com uma direção. Por exemplo, vamos dizer que você ora ao Senhor e diz, eu consagro esse dia ao Senhor. Você não vai mais viver esse dia como um dia comum, né? Como um dia, levantei de manhã, é só mais um dia, eu fiz essa oração, é só mais um dia. Não, todos os teus atos, todas as tuas ações vão ser direcionadas a viver esse dia como um dia diferente, porque você o consagrou ao Senhor. O Senhor vai abrir os teus olhos e tu vai enxergar coisas que tu não enxergava, como se tu fosse viver um dia comum, né? E, por exemplo, né? O teu tempo não é mais um tempo comum. As tuas decisões não são mais decisões comuns, né? Isso muda o teu dia inteiro. O que precisa ficar claro é que consagração não é sobre as coisas, né? Mas é sobre a identidade que a gente tem em Deus. Que consagrar é mais do que pegar algo e separar para Deus. Consagrar é ter um relacionamento com Deus, tu viver uma vida de relacionamento. Então, antes de tu pegar algo e separar para Deus, tu ter a consciência de que tu vai mudar quando tu tá agindo em consagração ao Senhor, porque os teus atos mudam, o teu coração muda, o teu coração fica diferente, porque tu não tá mais agindo para ti mesmo, tu tá agindo para o Senhor, né? E antes de consagrar, fica tudo no campo do meu. É meu tempo, é meu dinheiro, são as minhas decisões, é o meu desejo. E quando tu consagra, sai deste campo, né? Fica, isso pertence ao Senhor, isso responde ao Senhor, isso precisa estar alinhado com o Senhor. Percebe? É o relacionamento que muda. Então deixa de ser o centro das tuas ações, não são mais você, mas sim o Senhor. E é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Vivam uma vida de consagração, vivam uma vida separada para o Senhor. Eu sei que pode parecer no começo que vai ser uma prisão, de que tu não vai poder fazer nada, mas não é isso, consagração não é isso. Consagração é tu ter consciência de que hoje, por exemplo, você está vivendo para Deus, você vai fazer os atos para Deus e não para a sua carne, e não para o seu próprio benefício, mas sim sempre como Deus, centro da tua vida.
Então, que essa semana seja uma semana abençoada, que o Senhor os capacite e que os guie nessa semana, que os dê força para passar pelo processo de santificação. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tenha uma semana abençoada. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.